eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? Vocês conseguiram fazer a atividade que eu deixei aqui na última videoaula de revisão? Hoje eu estou voltando fazendo a correção para vocês, combinado? Então peguem o caderno de vocês que eu pedi para fazer no caderno, não foi mesmo? Peguem o caderno para começarem a fazer a correção. Caso não dê tempo de vocês corrigirem alguma coisa, vocês têm a liberdade, né? E a oportunidade de pausar o vídeo, de voltar para fazer a correção certinho, combinado? Então vamos iniciar. No começo eu perguntei para vocês assim, o que era um cordel e por que recebeu esse nome. Na videoaula anterior eu tornei a explicar sobre o cordel, né? Que são textos pendurados em cordas, chamados de cordéis, que os escritores fazem, penduram para vender, né? Para facilitar a leitura das pessoas e a venda também. E cordel é um jeito de contar histórias. Foi trazido para o Brasil pelos colonizadores europeus logo que eles embarcaram por aqui. Ele tem esse nome porque, para vender suas histórias, os autores penduram seus livros em uma corda, ou o cordel, para que o público possa ver, escolher e comprar. E é uma literatura muito gostosa de trabalhar, viu, gente? O que possui um cordel que tem cestilhas? Ele possui 6 versos. E o que acontece? Ele tem rima no 2º, no 4º e no 6º verso. Verso não é cada linha de um poema? Então, cordel de cestilha, ele tem rima no 2º, no 4º e no 6º verso. Tem no livro de vocês também, eu acredito que vocês pesquisaram e fizeram certinho. E para que servem as rimas do cordel? Quando a gente lê um poema com rima, não fica mais sonoro, não fica mais suave. Até às vezes um poema mais simples, com um poema mais infantil, não é mais bonito de se ler? Então as rimas de um cordel também servem para dar sonoridade e melodias agradáveis ao texto. Para o texto ficar mais prazeroso, para aprender, chamar a atenção do leitor. Observe o trecho abaixo e diga a classe gramatical de cada palavra destacada. As palavras destacadas nesse trecho aqui estão amarelas. Porém, algumas não são. Nós vamos classificá-las. Tá aqui, olha. Meu grande amigo levou o nosso cachorro para o veterinário Silvio ver o que ele tem. O cachorro está doente e nós gostamos muito dele. Vocês também amam os animais? Então, olha aqui, meu. Qual classe de palavras pertence à palavra meu? Nós estudamos, vamos lembrar aqui, substantivos, adjetivos, nós estudamos artigos também, não coloquei aqui, pronomes, verbos, não foi mesmo? Então, meu é um pronome possessivo, ele indica posse, né? Meu, minha, meus, minhas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, porque eles flexionam, né, quanto ao número. Grande. Grande é uma característica, não é? Então, grande é um adjetivo. Amigo. É um amigo comum, um substantivo comum. Levou é uma ação, então é um verbo levar. Nosso, acabei de falar, nosso, nossa, né? Indica posse, pronome possessivo. Cachorro, um cachorro comum, um animal, substantivo comum. Veterinário, uma profissão, substantivo comum também. Silvio, o nome do veterinário, aí vai ser substantivo próprio. Os outros estão aqui, ó. Ver é o verbo ver. Ele, pronome pessoal reto, são eu, tu, ele, ela.
Nós, vós, ou vocês, né? Eles, elas. Ele tem, verbo ter. Cachorro, substantivo comum, repetiu. Está, verbo estar. Doente é uma qualidade, uma característica, uma condição, então é adjetivo. Nós, pronome pessoal reto. Gostamos, verbo gostar. Vocês, pronome pessoal reto que equivale a vós. Podemos também classificá-los como pronome de tratamento. Nós não vimos muitos pronomes de tratamento, não. Mas ainda vamos ver, tá? Mas aqui, se quem colocou aí pronome de tratamento não está errado. Quem colocou pronome pessoal que equivale a vós também está certo. Amam, verbo amar. Animais, substantivo comum. Escreva o conceito de cada item e dê 3 exemplos de cada um. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Exemplos: leite, o é com i, coisa, deixa. Quando nós fazemos a divisão silábica, as vogais ficam na mesma sílaba dos ditongos. Hiato já é o contrário. Quando é um encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Saúde, caído, rainha. E o tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Uruguai, Paraguai, desiguais. Nós vimos também, quando a gente usa mas, que é uma conjunção adversativa, que é uma palavra que indica o contrário, né? Ou mais, que é um advérbio. Então, nós vamos completar aqui as frases com mas ou mais. Fizemos também algumas atividades nas nossas videoaulas com esse conteúdo aqui, olha. Tenho mais amigos que você. Pesquisei bastante, mas não achei nada sobre esse assunto. Quer dizer, uma ideia contrária, adversa. Apesar de eu ter pesquisado, eu não achei nada sobre o assunto. Este ano estou mais dedicado, intensidade, ó. Divirta-se, mas antes cumpra suas obrigações. Este é o terno mais caro da loja. Intensidade. Ele estudou muito, mas não foi bem na prova. Quer dizer, apesar dele ter estudado, ele não foi bem. Então, uma ideia adversa também. O carro está com problemas, mas vou usá-lo a si mesmo. Apesar do carro estar com problema, vai usá-lo a si mesmo. Os professores lutaram por um aumento, mas não conseguiram. Quando usa mas, é uma ideia adversa, uma ideia contrária, né? Porque é uma conjunção. Há mais crimes à luz do dia atualmente. Quer dizer, existem mais crimes durante o dia. Mais, que intensidade. Não conseguiu chegar a tempo, mas ninguém percebeu. Ele não chegou a tempo, mas ninguém percebeu. Quanto mais estudo, mais aprendo. Grande verdade. Queria comprar um carro novo, mas não tinha dinheiro. Pelé jogou mais que Maradona. Pelé e Maradona foram grandes nomes, né? Pelé do futebol do Brasil, ele ainda vive, e Maradona do futebol da Argentina. Eles correram bastante, mas perderam o ônibus. Esses alunos conversam demais, mas fazem as tarefas. Na cidade, há mais assaltos do que no campo. Conseguiram fazer direitinho? Acertaram mais ou erraram mais? Apaguem aí e façam a correção, combinado? Acredito que tá bem tranquilo, não tá, gente? E quando eu uso onde e quando eu uso aonde? Complicado, né? No dia a dia, no cotidiano ali da gente, a gente fala onde no lugar de onde no lugar de aonde. Mas onde, ideia de lugar fixo, onde você mora,
Onde você guardou? Agora, aonde? Ideia de movimento. Aonde você vai? Vamos ver aqui. Aonde você chegará com esta velocidade toda? Onde você está neste momento? Quer dizer, em que lugar? Este é o local onde trabalha, um local fixo. Você vai buscá-la onde? Em que lugar? Outros casos aqui também, olha. Onde você vai à noite? Em que lugar? Diga onde você colocou um sapato, em que lugar fixo. Leve estes chocolates onde eu disse. Ainda não entendi aonde você quer chegar, né? Movimento. Onde você comprou esta bolsa? Onde estão meus óculos? Onde vamos passar nossas férias? Aonde você vai com tanta pressa? Está caminhando com pressa lá? Aonde? Quer dizer, ela está em movimento. Guardei os doces onde você não pode encontrar. Guardei os doces onde você não pode encontrar. Use seu dicionário, procure o significado das palavras, depois forme uma frase com cada uma. Eu não formei a frase aqui e deixei registrada. Vou fazê-la oralmente, tá? Cheque com CH é aquele documento, né, um carnê que quando a pessoa tem conta no banco, o banco oferece cheque, talão de cheque. Antigamente era muito mais usado, porque hoje em dia usa-se mais cartão de crédito, né? Mas cheque é uma ordem de pagamento à vista, um título, um crédito. Então, é uma folha de determinado banco que a pessoa tem conta e ela deve ter dinheiro lá para ela pagar alguma coisa com esse cheque. Por exemplo, o banco enviou o talão de cheque para minha casa. Fiz uma frase. Cessão. Ação ou efeito de cessionar, dividir em partes. Eu falei em várias videoaulas. Seção com S e C cedilha é seção de supermercado, a seção de alimentos, a seção de frutas, a seção de verduras, a seção de produtos de limpeza. Agora, aí então, eu fui à seção de sucos, eu fui à seção de frios e congelados do supermercado. Agora, cheque com X significa perigo, contratempo, indicando uma situação arriscada e complicada. Cheque se você fez tudo direitinho. Cheque se as janelas estão fechadas. Sela com S. Peça de couro posta sobre o lombo da cavalgadura, onde a qual senta o cavaleiro e na qual são presos outros apetrechos dos arreios. É aquele objeto que coloca em cima do cavalo para a pessoa montar. E cela com C é o compartimento onde colocam os presos, a cadeia, né? Cela da cadeia. Seção com 2 S's, tempo de duração de uma reunião, assembleia, congresso, sessão de cinema, sessão de teatro, tá bom? Fui à sessão das 18 horas. O prisioneiro da cela 18 está muito nervoso. Aquele homem colocou a cela errada no cavalo. Aí frases, vocês são muito criativos para fazer. Agora, nós vimos os adjetivos, mas nós vimos também locuções adjetivas, né? Paulo e Vitor têm muitas tarefas da escola. Para trocar a locução adjetiva da escola, eu vou trocar por muitas tarefas escolares. Meu pai adora ler o jornal da manhã. É a mesma coisa que eu falar jornal matinal. Minha família gosta de comer carne de boi, carne bovina. Minha irmã expõe na feira de artesanato todo domingo. Fico orgulhosa do seu trabalho feito com as mãos, artesanal. Na praia, devemos prevenir sempre contra os raios, pois fazem mal à saúde. Eu esqueci de colocar aqui, gente.
raios de sol, raios solares, tá? Vocês completaram aí com solares? Eu não deixei registrado aqui, mas eu estou falando. Então, raios de sol são raios solares, tá bom? O povo educado, por quê? Que quem tem educação é educado, né? O povo educado exerce melhor sua cidadania. É preciso tratar os idosos de forma com respeito, de forma respeitosa. O que salvou a criança foram os cuidados de mãe, cuidados maternais. Devido às chuvas em toda a cidade, nossas ruas estão com buracos, esburacadas, emburacadas. As noites no Rio de Janeiro são magníficas, noite de carnaval, noite carnavalesca. Lembrando aqui, gente, olha, que eu não deixei, mas raios de sol são raios solares, combinado? Escrevam uma frase usando o modo imperativo dos verbos abaixo. Abaixe o volume do som. Verbo abaixo. Abaixe o volume do som. Imperativo, gente, é um verbo que indica ordem, pedido, favor, né? Falarão. Vocês poderiam ter feito com o verbo flexionado assim, falarão. Mas eu falei na videoaula anterior que o verbo falarão é o verbo falar, que vocês poderiam usar o verbo falar em qualquer modo, em qualquer tempo. Aí eu coloquei assim, falem menos, por favor. Eu pedi um favor, mas é uma ordem imperativa. Assistiram, é o verbo assistir. Olha aqui no imperativo. Assistam ao filme que eu indiquei. Caiu, verbo cair. Não caia na conversa de estranhos, é um alerta, né? Deixava, verbo deixar. Deixe-me ir, pedido. Escreviam, verbo escrever. Como que fica no imperativo em qualquer conjugação? Escrevam mais rápido. Eu não sei quais frases vocês fizeram, mas se vocês fizeram com esse sentido de ordem, pedido, favor, tá certinho, tá bom? Dê o plural das palavras abaixo. Algumas palavras na nossa língua portuguesa, elas têm apenas uma forma, para plural ou para singular. A gente vai saber se é mais de um pelo artigo ou substantivo, ou pelo artigo ou adjetivo que vem antes, ou numeral. Agora, algumas palavras possuem plural. Cadáver. Qual que é o plural de cadáver? Cadáveres. Lápis. Não tem plural, é a mesma forma. É o lápis, se for um lápis. Os lápis, se for mais de um lápis. Ônibus. O ônibus, se for um, e os ônibus, ou vários ônibus, muitos ônibus, né? Posso colocar pronomes, adjetivos, artigos antes da palavra para saber a quantidade. Pirex é uma vasilha de louça, gente. É a mesma forma. O pirex quebrou, os pirex quebraram. Automóvel, automóveis. Tórax, a mesma forma para o singular e para o plural. Assim como essas, existem outras tantas palavras na nossa língua portuguesa que possuem apenas uma forma, para o plural e para o singular. Como sabemos se está no singular ou plural? Depende da palavra que está antes. O artigo, adjetivo, pronome, tá bom? Quais são os elementos que compõem uma carta? Explique cada um com as suas palavras. Nós cansamos de fazer carta no início do ano, né? Sabíamos como é que tinha que fazer. Aí o livro veio com essa proposta novamente. Foi bom que você já tem um conhecimento prévio. Acredito que está tranquilo, né? Na carta, primeira coisa, a data completa, escrita por extenso. Não pode colocar lá 2/10/20, não. Tem que ser Belo Horizonte, o nome da cidade que você está escrevendo. Por exemplo, 25 de dezembro de 2020. 25 com número, de dezembro com palavras,
com palavra, 2020 com número. Saudação. É um cumprimento inicial, que pode ser mais formal, quando você não tem intimidade, você não conhece a pessoa. Caríssimo senhor, prezado senhor. Ou se você tem intimidade com a pessoa, já é amiga, é um parente, você pode colocar querido, querida, olá, né? Pode ser uma saudação mais descontraída. Corpo da carta. É o texto que você vai escrever. Você está escrevendo essa carta para falar o quê? Para convidar, para pedir, para falar sobre alguma coisa que aconteceu. Corpo da carta é o tema, é o texto que você vai escrever. A despedida, tanto a despedida quanto a saudação, se você conhecer a pessoa, pode ser de uma forma mais descontraída, mais informal. Se você não conhecer a pessoa, tem que ser de forma mais formal, tá bom? Assinatura, quem escreveu lá, né? Quem está escrevendo é o remetente. E você vai mandar para a pessoa. Essa pessoa que vai receber a carta é o destinatário. Destinatário é a pessoa que vai receber a carta que alguém está escrevendo. Tem também o recurso do PS, igual nos bilhetes. Esse PS é usado para escrever algo que você queira acrescentar na carta ou alguma coisa que você esqueceu. Na carta do livro lá, e na carta que eu pedi para vocês escreverem, que eu já recebi. Não, eu não recebi dessa sala, não. Nessa sala eu recebi foi palavra desenhada, né? Que eu vou colocar nos vídeos ainda. Eu não esqueci, tá? Dei uma pausa por causa das atividades de revisão e correção. Mas vou colocar todas aqui. Todas que eu recebi eu vou colocar. Eu já recebi 2 lindas, viu, gente? Então, a carta é uma coisa mais tranquila, porque nós já vimos bastante no início do ano. Agora, no livro também tem lá quando a gente usa existe e quando a gente usa existem. Existem lugares maravilhosos. Vocês perceberam que lugares maravilhosos estão no plural? Então, a palavra existe tem que concordar com as outras palavras, tem que haver uma concordância. Então, tem que ser existem lugares maravilhosos. Agora, uma lenda sobre este lugar. Existe uma lenda sobre este lugar. As 2 formas são corretas. O verbo existir aceita flexão em número, que é singular ou plural, né? Em pessoa, primeira, segunda ou terceira, concordando com o sujeito gramatical, com quem fez a ação, né? E conjugado no singular, no sujeito no singular ou no plural. Existe assombração? Sei que eu já li esse texto aqui na outra videoaula, mas estou lendo de novo porque eu pedi uma atividade, tá? Existe uma polêmica sobre esse assunto. No plural, existem fantasmas? Existem várias polêmicas sobre esse assunto. Aí, se as outras palavras estiverem no plural, tem que haver a concordância. O verbo existir tem que ir para o plural. Se estiver no singular, vai ficar no singular. Elabore um parágrafo usando as 2 formas flexionadas do verbo existir. Existe e existem. Aí eu fiz o meu parágrafo, eu não sei qual vocês fizeram, eu fiz 2 na verdade. Não sei qual você fez, como que você fez, falou sobre o quê, mas se você usou adequadamente do jeito que está pedido aqui, tá certinho, tá bom? Sempre quis falar de uma coisa que existe nos dias de hoje. Coloquei 2 pontos porque eu vou fazer uma citação. O preconceito contra trabalhadores do lar. Se não existissem, eu já coloquei o verbo existir aqui, mas uma outra forma. Esse tipo de profissional, como fariam as pessoas que passam o dia todo trabalhando em outros locais? Se existem pessoas preconceituosas ou não, temos que ignorar esse fato, pois todo trabalho é digno e nos dias de hoje temos que saber fazer um pouco de tudo, fazer de tudo um pouco. Um engenheiro tem que saber passar uma roupa dele, fazer uma comida. Muitas pessoas vão morar no exterior, moram sozinhos. Então, eu vou ser um estudante, eu vou ser um advogado. Eu só vou saber advogar. Eu não vou saber arrumar uma cama, fazer uma comida, fazer um café. Não, a gente tem que saber fazer de tudo um pouco. Arrumar sua cama, vocês que são crianças.
guardar seu material, arrumar seu material, organizar seus brinquedos, né? Auxiliar a mãe, isso não é trabalho infantil, não. Isso é uma colaboração do lar, isso é muito importante. Eu deixei aqui para usar o verbo existe e existem. Depois, quando a gente for pegar os livros, os cadernos, eu, vou poder ver o que vocês escreveram. Trabalhei existe ou existem. Então, gente, hoje foi a correção da nossa videoaula. Eu espero que vocês voltem ao vídeo, pausem, revejam outros vídeos, caso vocês queiram ver os conteúdos novamente. Olhem o livro de vocês e estudem a revisão também, né? Com certeza na prova vai ter uma interpretação de texto, tem que ler com bastante atenção. Fica a dica, olha, estudar vale a pena, porque o conhecimento é de você. Eu sempre falo isso com vocês, não é verdade? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também. Até a nossa próxima videoaula. Boa avaliação para todo mundo. E lembre-se, juntos no caminho certo.